Olá, boa noite a todos. Boa noite. A lição, a mensagem que foi lida aqui como preparação para a palestra é muito oportuna e peço que lembrem-se dela. Não reclamem da palestra, por favor. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, cujo título é "Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita", ele traz aqui no seu item 5 uma pequena passagem. Aqui ele dá o nome de o óbolo da viúva. O óbolo é uma palavra de origem grega aí que representava uma unidade de massa que servia para pesar as coisas. Equivalia a meio grama. E moedas eram feitas, cunhadas, usando este peso. Mas era uma moeda de pequena expressão, valia muito pouco. Seria hoje o nosso centavo. Então, Jesus nos conta aqui a respeito de uma viúva anônima que faz a doação de 2 pequenas moedas. Faz um pequeno donativo, a que ele chama de o óbolo da viúva. Diz assim Jesus, segundo retratado no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Jesus, estando sentado defronte do gasofilácio era o local dentro do templo onde as pessoas depositavam as suas doações. Jesus, então, estava observando ali, estava sentado defronte ao gasofilácio e considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro. E que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então, Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio. Eu falo que esse clima seco ataca crianças e idosos. Eu não sou criança, me preocupo agora. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros vieram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência, tudo mesmo que tinha e tudo que lhe restava para viver. Nos cumpre analisar na palestra de hoje esta passagem, mas para nós compreendermos o quão sublime foi o gesto desta viúva anônima, porque não sabemos o nome dela, precisamos entender primeiro quem eram as viúvas ao tempo de Jesus. Temos que partir da consideração de que na região onde Jesus se movimentou, que hoje nós identificamos no mapa mundi como sendo ali o país Israel, no Oriente Médio, naquela região, 2000 anos atrás, claro, existiam leis e costumes próprios daquela época. Aquela sociedade era uma sociedade dita patriarcal. A figura central da família era o homem. A mulher era coadjuvante, tinha um papel secundário naquela ordem social. A mulher era totalmente dependente do seu marido. O problema, entretanto, era: e quando essa mulher enviuvava? Quando seu marido morria, o que acontecia com a mulher? E isso era um problema. Problema porque com o casamento, pelas leis, tradições, costumes de então, a mulher rompia seus laços com a sua família biológica. Ela passava a pertencer, e não estranhem a palavra pertencer, que dá um sentido de posse, porque era assim mesmo, pertencer à família do marido. Quando o marido morria, ela não podia retornar para a sua família biológica. No livro Deuteronômio, é um dos livros do Antigo Testamento,
lá no Deuteronômio, capítulo 25, capítulo 5, é instituída por Moisés uma lei, a lei do levirato. Diz assim: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. Se a mulher enviuvasse, tendo filhos, mas entendam aqui filhos como sendo filho homem, porque esse filho homem passaria a ser o arrimo da família, era ele quem garantiria o sustento da sua mãe. Mas e se ela falecesse sem ter tido filhos homens? O que acontecia com ela? Bom, a ela estava destinado a casar-se com o cunhado. E eu digo, essa lei era terrível. Eu costumo brincar, porque veja, o terrível não é casar com o cunhado. O terrível é repetir a sogra. A sogra continua a mesma nessa história, isso era problemático. Aqui, pela lei do levirato, o cunhado podia recusar tomar a viúva, sua cunhada viúva, como esposa. Mas nesse caso, a cunhada viúva poderia levar o problema ao conselho de anciãos, que chamaria este homem, este cunhado, o irmão do falecido, para admoestá-lo, para que ele honrasse a lei e casasse com a viúva. Se ele se recusasse, ele seria considerado uma pessoa excluída daquela sociedade. Então veja que, portanto, a mulher era totalmente dependente do marido. Compreendendo isso, nós podemos, por exemplo, citar uma outra passagem rápida, que encontramos no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Aqui conta sobre o profeta Elias e que em certa época, certa ocasião, ele recebe de Deus uma mensagem para se retirar para uma terra distante. E nessa terra ele deveria procurar uma viúva que daria a ele pouso, alimentação, enfim, água. E ele assim faz, ele vai para a região e de fato encontra uma viúva recolhendo lenha. E ele pede para ela água e comida. Mas aí vem 1 Reis, capítulo 17, versículo 12. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavalos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Porque esta viúva representava bem muitas outras viúvas da sua época. Viúvas desamparadas, sem assistência. Quando o profeta Elias chega a ela e pede água e comida, ela fala: olha, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. Recolhi um pouco aqui de lenha, vou preparar algo para que eu e meu filho comamos. E depois morreremos, porque nada mais há para comer. Estamos totalmente desamparados. Mas o profeta Elias diz: não, reparte comigo, que não te faltará comida. E de fato ele passa um tempo lá, enquanto ele passa, essa farinha e esse azeite rende uma barbaridade, todos se alimentam e não falta. Mas nós encontramos aqui a realidade de muitas viúvas abandonadas. As que não se casavam ficavam nesta situação. Mas uma outra passagem que nós precisamos considerar aqui para entender bem o contexto da viúva é, por exemplo, uma passagem que talvez já tenhamos muitos de nós lidos no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 23 e seguintes, onde Jesus encontra um grupo de saduceus. Dentre os judeus existiam diversas correntes de pensamento. Uma delas, muito famosa, conhecida, claro, eram os fariseus. Outra eram os saduceus. O interessante em relação aos saduceus é que eles acreditavam na existência de Deus, mas que a relação de Deus para conosco era tão somente nesta vida. A vida era esta mesma, a vida material, física que temos aqui. Então deveríamos honrar a Deus, temer a Deus, respeitar e seguir as suas leis, para que Ele, Deus, nos abençoasse nesta vida, para que pudéssemos prosperar nesta existência, porque o dia que a morte nos encontrasse seria o nosso fim. Nós deixaríamos de existir. Eles não acreditavam, portanto, na continuidade da vida após a destruição do corpo físico, por exemplo. Por isso, os saduceus, no encontro com Jesus, têm um diálogo interessante, dizendo assim: naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: mestre, Moisés disse,
se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. É a lei do levirato que nós comentamos no início da fala. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu ao segundo, com o terceiro, até o sétimo, 7 vezes viúva. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Ora, Jesus fala justamente aqui da nossa vida espiritual. Os saduceus querendo colocar Jesus numa situação difícil, porque seguindo a lei do levirato, a mulher casou-se com 7 irmãos. Ao final, ela própria morre. Ora, se existe vida após a vida física, se a vida continua, portanto, se existe a vida espiritual, o que acontece com esta mulher? De quem ela será esposa? Afinal, os 7 a desposaram. Jesus vem e fala: olha, vocês não compreendem as Escrituras. Na vida espiritual, ela não se dá no mesmo parâmetro, no mesmo padrão que se dá aqui na vida física material. A relação entre os espíritos não é nesse sentimento de posse que se exerce aqui entre vocês e mulheres, e suas mulheres. O sentimento que se dá entre os espíritos é o sentimento de fraternidade, de união. Porque a lei da reencarnação, que era a maneira como se falava da ressurreição, porque eles acreditavam que o espírito podia voltar à vida, mas naquela época não compreendiam como isso poderia se dar. Imaginavam que o espírito pudesse voltar no mesmo corpo, processo que chamavam de ressurreição. Claro, no mesmo corpo é impossível. O Espiritismo nos esclarece: o espírito retorna em novo corpo, preparado para uma nova missão, uma nova etapa, uma nova jornada. E esse processo do espírito ir e vir várias vezes apenas aumenta o nosso laço de fraternidade. Você gosta do seu filho, da sua filha, seu marido, enfim, sua esposa? Você tem laços de afeto, de carinho para com esses espíritos? Que ótimo! É um grupo de espíritos com os quais você adquiriu uma afinidade. Numa outra existência, você conhecerá e conviverá, talvez com alguns deles, que também repetirão a jornada lado a lado. Mas certamente encontrará outros espíritos cuja convivência permitirá desdobrar e aumentar, ampliar esses laços de fraternidade. Porque o nosso destino é o amor universal, não o amor limitado, restrito. Nós estamos aqui para amar e amar cada vez mais. Mas esta passagem apenas invoco aqui para demonstrar justamente esta situação em relação à viúva. Por fim, apenas mais uma passagem, para nós mostrarmos quem eram as viúvas. O cristianismo teve um papel muito importante no pensamento humano. Porque Jesus, ele veio e ampliou sobremaneira o entendimento a respeito de quem seja o nosso próximo. O pensamento exclusivista de antes alarga-se com Jesus. Veja, por exemplo, aqueles que gostam de filosofia, hão de lembrar que a filosofia ocidental nasce na Grécia. Grandes pensadores, Sócrates, Platão, pensadores que revolucionaram o modo do homem conhecer o mundo. Na Grécia Antiga, a terra dos pais da filosofia, existia a escravidão. Porque eles identificavam o escravo não como um ser humano, mas como uma coisa, um objeto. Nesse ponto, o cristianismo fez o pensamento humano avançar muito. Porque faz com que toda a família humana esteja vinculada por laços de fraternidade. O próximo para Jesus não é apenas aquele da minha família, da minha crença, da minha fé, da minha cidade. É qualquer ser humano. Ampliou bastante, portanto, a compreensão do porquê devemos ser caridosos. Porque todos nós somos irmãos em grande medida. Muito bem. Já no Novo Testamento, na primeira carta, na primeira epístola de Timóteo, ele no capítulo 5, versículo 16, orienta assim. Paulo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículos 16. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Ou seja, olha,
tudo que foi ensinado é que a mulher viúva, se não tivesse filhos, ela deveria viver literalmente da caridade alheia, da mendicância. Só que isso não pode continuar assim. Nós devemos mútua assistência. Então rompa com essas tradições de antigamente. Se na tua família tem alguma mulher que é viúva, cuide dela, ampare-a. Deixe para a igreja socorrer apenas aquelas que de fato não tem ninguém no mundo. Aquelas que precisam da nossa atenção. As que têm alguma espécie de vínculo familiar, se na tua casa ou na tua família tem alguém, ajude. Veja que já é um outro pensamento, uma outra consideração a respeito de como tratar as viúvas. Faço aqui um parênteses para citar esta obra, O Livro dos Espíritos. Livro lançado por Kardec no ano de 1857. E veja, naquela época, 1857, Kardec vem e indaga o seguinte, questão 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Kardec faz esta pergunta porque, claro, o observador que era da sociedade da sua época, ele notava uma nítida distinção entre homens e mulheres. Então ele pergunta para os espíritos, homens e mulheres são iguais em direitos perante Deus? A resposta que os espíritos deram: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Claro. Homens e mulheres têm capacidade para pensar? Claro. Têm um livre-arbítrio para fazer as suas escolhas? Sim, perfeitamente. Ambos podem progredir? Claro que sim. Portanto, é óbvio que têm o mesmo direito, ambos. Porque Deus não os criou diferentes. Todos, homens e mulheres, já nos ensinam os espíritos em 1857. Têm, portanto, os mesmos direitos. Kardec, na pergunta seguinte, vem e indaga: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Porque, na prática, entretanto, nós verificamos em alguns países a mulher numa posição de inferioridade em relação ao homem. Por quê? Resposta dos espíritos: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então os espíritos são claros. Esta situação de inferioridade da mulher deve-se às instituições sociais, criadas e mantidas pela vontade do homem. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força, a imposição faz o direito. Por óbvio, conforme esses homens evoluem moralmente, percebem que não devem manter aquelas mesmas instituições do passado que discriminavam, que segregavam. Percebem eles que existe uma igualdade. É por isso que hoje, apesar de que ainda existe muita diferença no tratamento de homens e mulheres, nos direitos dados a uns e outros, a situação hoje ela é um pouco melhor do que já foi no passado. E quanto mais esclarecidos formos, quanto mais moralmente adiantada a sociedade for, menos distância haverá entre homens e mulheres, ao ponto de um dia se igualarem, porque perante Deus não há distinção. E isto trago aqui à tona e à reflexão para mostrar um caráter da doutrina espírita, que é progressista, que não segrega, não separa, irmana a todos, colocando todos no mesmo patamar de igualdade, tratando a todos com a mesma consideração. Mas ao tempo de Jesus, 2000 anos atrás, a separação era nítida. E as mulheres, que viúvas, não tivessem filhos para lhe servir de arrimo,
não tivesse um cunhado que a desposasse, vivia do quê? Muitas sobreviviam da caridade alheia, da esmola que se dava na porta dos templos. E aí retomo a mensagem inicial que nos serve a reflexão. Jesus estava no templo, de frente ao gasofilácio. Estava ali observando como, de que modo as pessoas depositavam as suas doações. E ele observou que muitas pessoas ricas tinham dado muito. Eis que entra uma viúva. Quem era essa viúva? Uma pessoa anônima. O texto não nos fala. Mas é possível compreender que seja uma daquelas viúvas discriminadas pela sociedade da época, que sobreviviam graças à caridade alheia, porque ela entra no templo e tudo o que ela tem são apenas duas pequenas, diminutas moedas, sem valor praticamente. E é isto que ela deposita no gasofilácio. Portanto, esta consideração nos leva a crer que se tratasse desse tipo de viúva, uma viúva desamparada. Provavelmente alguém que não chamou a atenção de ninguém naquele recinto, a não ser de Jesus. Naquela época, assim como Jesus estava de frente ao gasofilácio observando o comportamento das pessoas, outras pessoas também ficavam de frente ao gasofilácio. Muitos iam lá e depositavam muito no gasofilácio. A questão é, por que depositavam muito? Para serem vistos. As pessoas ficavam ali. Você viu quanto que ele depositou? Está podendo, hein? Os negócios dele devem estar prosperando, porque ele doou muito. E o que a pessoa queria era justamente isso. Era ser observado, admirado, até quem sabe invejado pelos outros. Muitos queriam aparecer. Naquele tempo não tinha celular. Se tivesse celular, a pessoa tinha um celular fazendo selfie, depositando no gasofilácio, depois era pro Facebook. Não é? Mas naquele tempo não tinha, não dava para tirar selfie lá, não dava. Mas é o que eles queriam. E esta mulher, anônima, ela entra sem despertar a atenção de ninguém e deposita apenas 2 moedas. Qual a lição podemos aprender disso? Porque Jesus foi categórico. De todos, quem mais deu foi ela. Claro que aí eu os alerto para um perigo. Neste mundo, talvez não falte quem veja nesta lição uma oportunidade de ganhar dinheiro. Sim. Manipulando a fé alheia. Manipulando talvez a incapacidade de muitos de refletir a respeito da mensagem do Cristo de uma maneira com horizontes mais amplos. Porque poderá, claro, haver aquele que diga assim: estão vendo? Jesus exaltou aquela pobre viúva porque ela deu tudo o que ela tinha. Então, se você quiser também ser reconhecido por Jesus, doe tudo o que você tem. E tem gente que doa, meu Deus. Tem gente que explora e tem gente que se deixa explorar por falta de refletir. Será que era isso mesmo? Será que Jesus estava exaltando o fato de ela ter dado tudo? A doutrina espírita nos ajuda a observar isto com outro patamar, com outro horizonte. O que está sendo exaltado aí não é propriamente a quantidade que ela deu. Não é o fato dela ter dado tudo, por exemplo, embora o tudo para ela fosse apenas 2 pequenas moedas. Não é o tudo que é a ênfase, mas o modo, o móvel que levou aquela mulher a doar. Porque enquanto outros deram fortunas, deram porque queriam aparecer. Ela deu anonimamente. Ela deu sem estar buscando ali o reconhecimento. E aí está o mérito. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos ainda, na questão
893. Kardec pergunta assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? Imagine, todas as virtudes que você possa pensar. Será que entre elas existe uma hierarquia? Existe alguma que pese mais do que outra, por exemplo? Existe uma hierarquia? Qual é a mais meritória? Os espíritos responderam a Kardec dizendo assim: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, toda virtude, claro que tem o seu valor. Toda virtude é importante. Toda virtude indica um certo grau de progresso do espírito. É óbvio. Porém, a mais meritória é sempre aquela que se assenta, que se fundamenta na mais desinteressada caridade. Então, voltando à passagem, enquanto muitos depositavam valores significativos no gasofilácio, e assim o faziam querendo apenas um reconhecimento social, o aplauso daqueles que viam um gesto, aquela mulher deu de modo desinteressado. Aí está o segredo da passagem e uma grande lição para nós. Porque disso devemos aprender que devemos fazer o bem, mas de modo desinteressado. Significa sem querer troca, sem querer uma recompensa. E sem querer uma recompensa nem aqui, na vida física, nem na vida espiritual. Nem aqui na vida física, porque não nos interessa as considerações que outros poderão fazer a nosso favor. Nossa, que pessoa caridosa, que exemplo de pessoa benemérita. Não. E também não devemos querer a recompensa do lado de lá. Porque sempre que nós fazemos o bem, mas imaginamos que no plano espiritual alguém está anotando ali na nossa conta corrente tudo que nós fazemos, porque depois vamos querer ver o extrato e cobrar a nossa fatura, os nossos direitos, porque não, eu fui uma pessoa muito caridosa, fiz muita coisa durante a minha vida, então claro que aqui na vida espiritual eu quero privilégios, quero uma posição. Aquele que age assim, claro que não está agindo de modo desinteressado, há um interesse, e o nobre de toda virtude é o agir desinteressado. Vou dar uma exemplificação. Imagine, tenha uma grande fortuna. Grande fortuna. Não é essa que vocês têm depositado não no banco, é mais ainda. Muito mais. Esta pessoa resolve, em determinado momento da sua vida, fazer um gesto. Ele doa alguns milhões de reais para que seja construído um asilo. E de fato a obra é edificada, é inaugurada. Dezenas de idosos desamparados encontram ali naquele local um ambiente para passar ali esta última etapa da sua jornada física, cercado de carinho, de amparo, estando ali ao abrigo daquela instituição que promove àqueles idosos a assistência digna e necessária que merecem. Ora, esse benfeitor que doou da sua fortuna pessoal esses milhões, fez um grande bem. No conceito geral, é assim que qualquer um, imagino, qualificaria esse gesto. Mas aí vem você, tendo também milhões, mas em dívida, né? Está devendo, salta negativo, não tem dinheiro para doar. Mas você pensa assim, poxa, o que me custa ser um voluntário naquela obra assistencial? Porque eu tenho meu sábado à tarde, meu domingo de manhã, por exemplo, eu tenho algum horário durante a minha semana, algum período, 2 horas, 1 hora, em que eu posso ser voluntário
lá naquele asilo. E vou, então, me colocar à disposição dos seus dirigentes, querendo, de algum modo, auxiliar. E você é admitido, porque eles precisam de pessoas para ajudar ali no tratamento, na ajuda necessária, na assistência, melhor dizendo, àqueles idosos. E você está lá, durante 2 horas da sua semana, ajudando, por exemplo, um idoso, que já é limitado por doenças, ou talvez por uma idade muito avançada, que não consegue, ele próprio, levar uma colher de sopa à boca para alimentar-se. Precisa de alguém que faça isso. E esse alguém é você. Você está lá, pacientemente, dando sopa na boca daquele idoso. Bem, quem deu mais? A pessoa que doou os milhões que construiu aquela bela obra, ou você que deu a colher de sopa? Se formos fazer uma pesquisa aqui na Terra, o que doou milhões vai ganhar de lavada, imagino eu. Claro que ele fez muito mais, porque doou milhões. O outro está, claro, doando alguma coisa, mas é tão pouco. Talvez, perante o olho da Terra, o olhar humano, terreno, horizontal, quem doou milhões deu mais. Mas talvez Jesus nos chame dizendo: olha, em verdade vos digo, aquele que deu a colher de sopa deu mais. Porque Jesus parte de outra base. Não é a base de consideração humana com a qual nós agimos. Jesus considera a intenção, o móvel que levou um a doar milhões e o outro a pegar uma colher de sopa para alimentar o idoso. Talvez, a intenção daquele que deu milhões, que diante da sua grande fortuna não representou nada, não fez a mínima falta para ele, foi um gesto tão somente de se autopromover perante a sociedade, porque queria sair em revistas, ter o reconhecimento social, quem sabe depois pleitear um cargo político e usar aquilo como, enfim, um instrumento para a sua projeção. Então veja, são todas considerações nas quais ele agiu, mas de um modo interessado. Enquanto que aquela pessoa que disponibilizou 2 horas, talvez, da sua semana, foi lá e ajudou o idoso a tomar a sopa, ele fez isso desinteressado. Simplesmente porque na sua consciência achou que deveria fazer alguma coisa pelo seu próximo. Um próximo que ele não conhece, não é parente dele, ele não teve durante esta existência qualquer outra relação com aquela pessoa, portanto é um desconhecido, mas que naquele momento está precisando de que alguém lhe sirva a sopa. Eu posso fazer isso. E fez. Fez porque fez. Fez porque achou que era o certo. E aí a pergunta: quem deu mais? Aos olhos de Jesus, talvez a colher de sopa valha mais do que milhões. E isso serve para nós como um incentivo, para que nós passemos a identificar nas pequenas ações, nos pequenos gestos, a oportunidade para a nossa transformação. O Espiritismo é claro, nós espíritos estamos aqui nesta vida física para melhorar. Ninguém vem para piorar. Alguns, é claro, se esforçam bastante e se recusam a melhorar. Continuam parados, repetindo antigos erros, reincidindo em velhas práticas, de modo que passam décadas aqui nesta vida, desencarnam, retornam ao mundo espiritual sem ter efetuado qualquer progresso. Isto acontece. Mas isto não deveria ser assim. Porque nós estamos aqui para progredir.
para sermos melhores. E quando nós pensamos em ser melhores, não raras vezes nós já nos imaginamos como uma Madre Teresa de Calcutá. Vamos começar para ser igual a Madre Teresa de Calcutá. Olha, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que sim, você conseguirá ser igual a Madre Teresa de Calcutá. A ruim é que demorará muitas reencarnações ainda. Porque para chegar naquele potencial de doação ao próximo, isso exige, por certo, um espírito já experimentado na arte de amar. Mas ninguém se faz assim, Madre Teresa inclusive, do dia para a noite. Isso é um processo. E nós devemos iniciar esse processo nas pequenas ações. Na nossa família, por exemplo. No nosso ambiente de trabalho. Aqui na Casa Espírita. Na cidade em que vivemos. Veja, vamos ampliando cada vez mais. Mas se você não é capaz de ajudar aquele que mora com você debaixo do mesmo teto, é difícil imaginar que você, ao cruzar a porta, será a Madre Teresa de Calcutá. Difícil. Precisamos ir pouco a pouco executando as tarefas no campo do bem. Não nos esquecendo jamais da lição daquela viúva anônima, que mostrou-nos que o que importa em essência não é propriamente o volume, a quantidade do bem que nós fazemos, mas o porquê fazemos, o como fazemos, o que nos leva a agir. E o que nos leve a agir, meus irmãos, seja sempre a mais desinteressada caridade. O que nos leve a ajudar o nosso semelhante, seja apenas a nossa consciência de que devemos fazer o bem. O nosso entendimento de que todos nós somos irmãos. Todos nós devemos, portanto, nos tratar nos vínculos da fraternidade. Por isso, devo ajudar, porque é o certo. Há aqueles que não têm uma religião, e eu particularmente sempre defendo que nem precisa, porque a religião nos ajuda muito, nos chamando à reflexão sobre pontos que talvez nós não tivéssemos pensado. E unidos, realmente, num grupo, numa coletividade, nós nos encorajamos mais para realizar a transformação necessária. Então, sob esse ponto de vista, claro que a religião é boa. Costumo dizer como aquele que pretende aprender uma língua estrangeira. Você pode até ser autodidata e aprender sozinho. É possível, mas é trabalhoso. Talvez em grupo, numa escola ou com outras pessoas interessadas em aprender o idioma, essa interação não apenas te incentive a continuar estudando, como também alavanque esse processo, faça com que você aprenda mais rápido, porque essa interação nos ajuda. A religião, igualmente, esta interação nos propicia a reflexão e o encorajamento para a nossa transformação. Mas ela não é essencial, indispensável. Pessoas sem religião alguma podem alcançar o mesmo fim. Estas pessoas agirão não em nome dos princípios de uma religião, mas agirão em nome da ética, que em essência nos leva ao mesmo ponto de chegada. Porque tanto a religião quanto a ética servem para mostrar ao ser humano a necessidade de conviver bem com aqueles que estão consigo na caminhada. Façamos, portanto, essa caminhada, crentes de que o que interessa de fato é realizarmos as nossas ações sem interesse oculto. Que Jesus, o Mestre de todos nós, nos abençoe. Muito obrigado.